Amós capítulo 9, versos de 1 a 15. Esse texto diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, nem escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Nós vamos tratar sobre o tema a disciplina e a restauração do povo de Deus. E eu quero fazer aqui 3 afirmações à guisa de introdução. A primeira delas é que o juiz se apresenta para aplicar o juízo. Chama a atenção dos irmãos que Amós apresenta nesta obra 5 visões. Esta é a 5ª e última visão. A primeira visão está no capítulo 7, verso 1. E isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos. Então, uma invasão de gafanhotos, a primeira visão. Segunda visão, capítulo 7, verso 4. E isso me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo. Então, a segunda visão é a devastação do fogo. Terceira visão, capítulo 7, verso 7. Isso também me mostrou o Senhor, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Então, a terceira visão é o prumo. A quarta visão está aí no capítulo 8, verso 1. O Senhor Deus me fez ver isso, eis aqui um cesto de frutos de verão. Então, a quarta visão, um cesto de frutas maduras, ou seja, o país, a nação,
está madura para o juízo. E a última visão, está aí no capítulo 9, verso 1. Viu o Senhor que estava em pé. Agora Deus não mostra uma visão apenas. Agora o próprio Deus é a visão. Dizendo o seguinte: a hora do juízo chegou. A hora da disciplina chegou. Agora a situação é irreversível, irremediável. Porque nas outras visões, como você pode conferir no capítulo 7, verso 2, é a intercessão do profeta. Tendo eles comido de toda a erva da terra, a visão dos gafanhotos, disse ao Senhor Deus: perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Versículo 3, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Há momentos em que Deus diz assim: ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Em havendo arrependimento, ainda tem perdão. Chega uma hora, entretanto, que Deus disse: basta, chega. Chegou a hora do acerto de contas. É isso que está acontecendo aqui. Então, vejam vocês, a visão agora é que o juiz está presente para julgar e o santuário, e preste atenção, não está falando da casa de Deus de Jerusalém, está falando do santuário pagão, sincrético, que Jeroboão I levantou em Dan no norte e em Betel no sul. Um templo onde se adorava um bezerro de ouro. Um templo onde os sacerdotes foram forjados, criados, nomeados em competição e substituição ao sacerdócio levítico legítimo. E Deus está dizendo o seguinte: agora esse santuário vai ser derrubado de cima a baixo. Não vai mais permanecer. Por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. O que Deus está fazendo é desmantelando, desconstruindo, desmontando, arruinando por completo o sistema religioso idólatra, criado por Jeroboão I. Então, só queria que os irmãos prestassem muita atenção nesse ponto. Ao longo da história de Israel, o pecado que quanto mais e constantemente ocorreu foi o pecado da idolatria. Vejam vocês que Israel está no Egito. Através da família de Jacó, pela intermediação de José, 70 pessoas descem. Passam 400 anos. E eles saem de lá com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas. Lá no Egito eles tiveram contato com idolatria. E um dos objetos adorados lá no Egito era o bezerro de ouro, símbolo da fertilidade. Esse povo caminha 40 anos no deserto. E se vocês lerem atentamente o livro de Números, que é o livro que retrata essa jornada de 40 anos, reincidentemente esse povo está caindo na idolatria. Lembram quando Moisés sobe ao monte, fica lá um tempo, e o povo chega para Arão e diz: olha, Arão, esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele, não sabemos se ele vai voltar, então faça-nos deuses, para podermos adorar. E então o que o Arão fez? Manda as mulheres e o povo tirar as argolas das orelhas, que eram de ouro, era muita coisa, estou falando de 2 milhões de pessoas, suficiente para construir um bezerro de ouro. E o povo se entrega a um culto pagão, com viés de promiscuidade sexual, em nome de um culto a Deus. E Moisés fica muito irritado quando desce do monte e destrói o bezerro de ouro. Mas Israel continua na peregrinação adorando deuses dos povos ao redor. Aí entra a conquista da terra, pela liderança de Josué. Qual foi o maior problema? Adorar os deuses pagãos. Aí entra o período dos juízes, 330 anos. Qual foi o pecado reincidente do povo?
a adorar os deuses dos povos, que eles foram chamados por Deus para conquistar a terra deles. Embora às vezes tenham vencido alguns desses povos, sucumbiram diante dos deuses desses povos. Bom, aí vem a monarquia. Davi com Saul, com Davi, com Salomão. E o que acontece no final do reinado de Salomão? Ele passa a adorar os deuses das suas mulheres, muitas mulheres. Não só adorar, mas construir capelas, templos a deuses pagãos. Aí o que acontece? O reino, até então, uno, é dividido. E 10 das tribos, das 12 tribos, seguem a liderança cismática de Jeroboão I. O que Jeroboão I faz? Ele rompe com a dinastia de Davi, não só politicamente, ele rompe também religiosamente, espiritualmente. Porque ao assumir o reino, em 931, o que ele faz? Manda construir 2 bezerros de ouro. Um em Betel, outro em Dan. E a partir de agora ele diz para o seu povo: não temos que ir mais para Jerusalém adorar a Deus. Agora nós temos os nossos próprios deuses. Agora nós temos o nosso próprio santuário. Agora nós temos os nossos próprios sacerdotes. Agora nós temos a nossa própria liturgia. E sabe o que aconteceu? Os 19 reis que governaram nesse reino chamado do norte, todos eles, sem exceção, adoraram bezerro de ouro. Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Todos eles, em 19 anos, nunca largaram a idolatria. Amós está escrevendo aqui no reinado de Jeroboão II, que foi o rei que mais reinou em Samaria, 41 anos, e que desfrutou no seu reinado de prosperidade. Por quê? Porque as grandes potências, Egito, Assíria e Babilônia, estavam acomodadas por lá. Os inimigos limítrofes estavam também acomodados. E então ele teve paz política e teve prosperidade financeira, mas assodadamente vivendo na idolatria. A ponto de, no capítulo 7 de Amós, quando Amós denuncia os pecados da nação, aparece o sacerdote de Betel e disse para Amós: Amós, você não é daqui, você é lá do sul, você é lá de Judá, então arruma as malas e vai profetizar lá na sua terra. Aqui não, porque aqui é o santuário do rei e o santuário do reino. Ou em outras palavras, a religião estava de mãos dadas com o Estado, para defender os interesses do Estado e não defender a verdade. Semana passada, um dos políticos destacados do Brasil, não preciso mencionar o nome, defendeu, em nome da tese de um Estado laico, a religião do Estado. É o Estado que tem que definir a religião. Isso é cair no pecado de Jeroboão I. Isso é dizer que é o Estado que legitima a religião e não a verdade de Deus. E todas as vezes na história que o Estado quis domesticar a religião e que a religião esteve a serviço do Estado, o povo caiu na mais tosca idolatria e opressão. É isso que está acontecendo aqui. O que é que acontece? O culto que essa religião presta não é o culto que agrada a Deus. Pode conferir comigo o capítulo 5, verso 21 e 23. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo. Leia aí comigo. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer.
E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua ira. Agora preste atenção de novo. Quando a teologia é falsa, é impossível que a ética seja verdadeira. Por quê? Porque a teologia é mãe da ética. A ética é filho da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. Então vamos ver a ética então. Veja lá capítulo 2, versículo 8. Põe na tela, vamos juntos. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Então a promiscuidade e a prevaricação no uso dos recursos espirituais. Olha o capítulo 4, verso 4. Olha a ética torta aí, versículo 4, vamos lá. Vinde a Betel, transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dias. Ou seja, os rituais estão acontecendo, embora o culto é pagão. É sincrético, mas está lá acontecendo as coisas. Mas Deus olha, quanto mais vocês fazem sacrifício, mais vocês pecam, mais vocês multiplicam as suas transgressões. Quando a teologia é ruim, a ética não pode ser boa. 8,14, olha aí. Toda a igreja comigo. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Por quê? Porque estão jurando por um ídolo, por um bezerro de ouro, e não em nome do Deus vivo e todo-poderoso. Então o que é que Deus está fazendo agora? Estou fazendo uma introdução longa para entrar no texto. O que Deus está fazendo agora? Ele falou, olha, essa religião pagã não vai subsistir mais. Deus está desconstruindo tudo. Deus está desmoronando tudo. Deus está destruindo o templo. Deus está destruindo os adoradores desse falso Deus e dessa falsa religião. Deus está fazendo uma faxina geral na sua disciplina. Como assim? Veja você que está profetizando no tempo áureo de Israel. Esse povo vai ser levado para o cativeiro. Um reino poderoso virá e saqueará e matará e levará o povo para a escravidão. Então, essa é a introdução deste capítulo que vamos agora passar a considerar. Então, com a Bíblia aberta aí comigo, vamos à análise do texto. Então, esse texto tem 3 divisões básicas. A primeira divisão, Deus julga de forma inescapável o seu povo, versos 1 a 6. Segundo, Deus governa soberanamente as nações, versos 7 a 10. Terceiro, Deus restaura o seu povo, versos 11 a 15. Preste atenção nisso. Via de regra, os profetas de Deus apontam o pecado, apontam a disciplina e apontam a restauração. Em havendo arrependimento, há perdão. Em havendo volta para o Senhor, Deus suspende o juízo e aplica a sua graça. Foi assim no passado, é assim hoje. Então vamos à análise do texto então. Primeiramente, Deus julga de forma inescapável o seu povo. E por que Deus julga de forma inescapável o seu povo? Primeiro, porque o juízo de Deus é inescapável por causa da onipresença de Deus. Notem comigo, no verso 1 a 4, Deus sendo Deus onipresente. Aliás, é isso que a Bíblia menciona lá no Salmo 139. Lembram? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desce ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, Deus é inescapável. Não há buraco que se possa esconder de Deus. Não há caverna
que a pessoa possa ficar escondido do olhar perscrutador de Deus. Aliás, há um texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, porque é uma cena do juízo final, e na mesma situação as pessoas querem fugir de Deus, se esconder de Deus. Elas não estão com medo de morrer, não estão até querendo morrer, mas nem isso conseguem. Elas estão com medo da presença do juiz. Leia lá comigo, por favor, Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Olha que cena dramática do juízo final, diante do Deus onipresente e inescapável. A igreja toda lê em voz alta comigo esses versos, 12 a 17. Vamos juntos. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram à terra, como figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se, como que num pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, Deus é inescapável. Onde os homens vão tentar fugir de Deus? Primeiro, não há refúgio sobrenatural. Versículo 2. O mais profundo abismo é o Sheol. A palavra aqui, Sheol, é o túmulo. E ele diz: ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Ele pega os dois extremos, o mais baixo, o mais alto. Se você está falando aí no mundo espiritual, não há chance de se escapar do juízo de Deus. Não há refúgio sobrenatural. Mas no verso 3 ele diz que não há refúgio natural. Leia o verso 3 comigo, 9:3. Toda a igreja comigo, vamos juntos? Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei, de lá os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, eu lá darei ordem à serpente, ela os morderá. Então vamos entender a questão natural. Ele está falando do Carmelo. Carmelo não é um monte, é uma cordilheira de montanhas. 600 metros acima do nível do mar. Por que ele menciona o Carmelo? Porque o Carmelo não é só uma cordilheira de montanhas. Carmelo tem centenas de buracos, de cavernas, onde se escondiam as pessoas das perseguições. Lembram lá daquele homem que escondeu os profetas de Deus quando Jezabel estava perseguindo-os para matar? Nas cavernas do monte, da cordilheira de montanha do Carmelo. Então o que ele está dizendo? Ainda que as pessoas se escondam nas cavernas dos montes, ou ainda que as pessoas tentam se esconder lá nas profundezas do mar, não há geografia natural que possa livrar alguém das mãos de Deus quando ele se levanta para julgar. Essa é a ideia que o texto quer passar. Mas em terceiro lugar, não há refúgio sobrenatural, não há refúgio natural e não há refúgio político. Olha o verso 4, leia o 4 comigo. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará, porque os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então veja você que eles poderiam pensar, bom, quando o cativeiro chegar, e chegou, e nós estivermos debaixo do guarda-chuva do grande e poderoso império assírio, aí Deus não nos alcançará, aí Deus não nos achará. Engano. Deus está lá em cima, Deus está lá embaixo, e Deus está em qualquer geografia política do mundo, quando se trata do seu juízo. Ou seja, Deus é inescapável. Segundo ponto,
É que o juízo de Deus é inescapável não só por causa da sua onipresença, mas é também inescapável por causa da sua onipotência. São os versos 5 e 6. Vamos ler juntos 5 e 6. Toda a igreja comigo. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Em outras palavras, Deus controla o quê? Controla a terra, conforme o verso 5. Controla quem? Todos os que habitam na terra. Controla mais o quê? Deus controla o céu. Deus controla mais o quê? Deus controla as águas, o mar, os rios, as fontes. Ou seja, não há espaço no universo onde o poder de Deus não esteja completamente sendo exercido soberanamente. Quando Deus se levanta, não tem escapatória. Porque Ele está em todo lugar e Ele tem todo o poder. Essa é a ideia que Amós quer passar para nós. Traduzindo isso em termos de realidade. Sabe o que Deus está dizendo? Sou eu que estou preparando um grande e poderoso império, que virá, e que saqueará, e que matará, e que escravizará. Preste atenção nisso, irmãos. Eu estou falando das 10 tribos do norte. E Deus levanta a Síria, que é chamada da vara da ira de Deus. Então, as 10 tribos do norte de Israel não caiu nas mãos da Síria em 722, porque era frágil, ou porque a Síria era poderosa. É verdade, Israel era frágil comparado ao poderoso império assírio. Mas foi Deus quem entregou. Quando você volta para as 2 tribos do sul, Judá, não foi Nabucodonosor e a grande Babilônia que saqueou o templo e destruiu Jerusalém e queimou o templo de Jerusalém e levou o povo cativo. É verdade que a Babilônia era um poderoso império, mas está escrito na Bíblia que foi Deus quem entregou. Entregou os vasos do templo, entregou a cidade, entregou o povo. Ou seja, a força poderosa do juízo não está na mão do homem, está na mão de Deus. O maior inimigo do homem não é o homem. O maior inimigo do homem é quando Deus se volta contra ele. O maior problema do homem não é nem mesmo a presença do diabo. O maior problema do homem é a ausência de Deus. Aqui está um ponto que Israel não entendeu. Ele está debaixo do juízo divino. Olha comigo o capítulo 4, versículo 2, para você entender isso melhor. 4:2, vamos todos ler. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes como fisga de pesca. Então, quem está trazendo a Síria é o próprio Deus. Vamos ao segundo ponto, então, da nossa mensagem. O Deus que governa soberanamente as nações. Aqui tem um ponto muito importante para nós. Porque às vezes, irmãos, nós criamos uma imagem de Deus como se Deus fosse um Deus tribal. Ou seja, Ele é o Deus de Israel. Ele só se importa com Israel. Ele só governa Israel. A ação dele é só direcionada a Israel. Deus não tem nada a ver com as outras nações. Às vezes nós pensamos também que o nosso Deus só é o Deus da igreja. Que Deus só está se importando com questões religiosas, eclesiásticas, espirituais. Isso é uma visão distorcida de Deus. Deus é o soberano Senhor do universo. Deus é o soberano Senhor das nações. Deus é o Deus que interfere nos negócios das nações. Deus é o Deus que se importa com o comércio, com a indústria, com a política, com a economia, com a realidade social. Deus se importa com as transações internacionais.
Deus é o soberano Senhor de tudo. E agora Deus vai mostrar isso para eles. Deus se importa com quem? Se importa com Israel. Mas o versículo 7, confirem comigo, de Amós 9:7, ele se importa também com mais quem? Com os etíopes. Ele se importa também com quem mais? Com os filisteus. Com quem mais? Com os sírios. Ou seja, ele está dando exemplos de que Deus é o Deus do universo e das nações. O que ele está dizendo? Que Israel não pode inchar o peito e levantar o narizinho e pensar, não, o nosso êxodo, só nós experimentamos um êxodo, uma libertação. Não! O versículo 7, leia comigo o verso 7, por gentileza. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, de Cáfita os filisteus, e de Quiro os sírios? Ou seja, os filisteus tiveram também um êxodo, os sírios também tiveram um êxodo, como Israel teve um êxodo. Ou seja, não pense que Deus só gosta de você e que Deus não se importa com os outros. Aliás, esse foi um problema de Israel, achar que Deus é nosso amigo e inimigo de todo mundo que nós não gostamos. Nós queremos que Deus seja nosso amigo, que Deus seja inimigo dos nossos desafetos. E Deus não se enquadra nisso. Deus é livre, Deus é soberano, Ele ama incondicionalmente. Ele ama as nações. Então o seu governo opera em toda a terra. Quando você está falando, por exemplo, dos filisteus, eu quero destacar os filisteus, porque os filisteus, também os sírios, porque se você ler a história de Israel, tanto os sírios da Síria, quanto os filisteus, eles foram os inimigos de Israel ao longo dos séculos. E onde moravam os filisteus? De onde procede esse povo? Lá da Grécia, lá do Mar Egeu. E eles se transferiram para essa região de Israel, ali no litoral do Mar Mediterrâneo. E eles eram mais desenvolvidos do que Israel no que tange a tecnologia, no que tange a arte da guerra, a arte da agricultura. E mesmo esse povo sendo e tornando-se inimigo de Israel, quem os libertou lá daquela região do Mar Egeu e os colocou lá naquela região da Palestina foi o próprio Deus. Então Deus governa e opera em toda a terra. Agora notem, o governo divino não faz vistas grossas ao pecado na vida de seu próprio povo. Capítulo 8. Vamos ler juntos. Eis, toda a igreja comigo, bota na tela, versículo 8. Conseguiu? Vamos lá, toda a igreja comigo. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra. Até aqui. Até aqui. Então, não é apenas as nações pagãs que estão debaixo do desgosto de Deus, mas também o seu povo que rebeldemente, recalcitrantemente, teimosamente quer permanecer no pecado. Ou seja, Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus não pesa a mão sobre um e alivia a mão sobre o outro. Deus não é injusto. Às vezes, na realidade humana, você vê essa prática da injustiça. Para um, vale o favor da lei. Para outro, vale o rigor da lei. Para um, tudo está errado. Para outro, o errado está certo. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus abomina o pecado aqui, ali e além fronteiras.
Terceiro, o governo divino salva o remanescente segundo a graça. Então vamos ler agora do verso 8b até o versículo 10, começando lá no 8 com o mas. Todo mundo comigo. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então vamos entender algumas coisas aqui. Deus tem no meio de um povo idólatra, pagão, sincrético, apóstata, um remanescente fiel. E Deus sabe distinguir o justo do ímpio. Às vezes, irmãos, nós temos a síndrome de Elias. Qual é a síndrome de Elias? Só eu fiquei, Senhor. Só eu. Só tem eu de crente nessa nação. Só tem a minha igreja que é bíblica. Só tem a minha denominação que é fiel. Isso é um perigo. Isso é um risco. Deus tem muita gente fiel, você nunca viu, você não conhece, que não faz parte da nossa congregação, que não faz parte da nossa denominação. Deus sabe quem é quem. Por quê? Porque o verdadeiro israelita não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. É aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Nós vamos ter algumas surpresas no céu, penso. Você aqui? Que surpresa! Cadê o fulano? Não está aqui? Pensava que estivesse. Ou talvez você ainda se surpreenda com você. Puxa vida, cheguei. Deus conhece os que lhe pertencem, só Deus conhece os que lhe pertencem. Segundo, Deus tem um remanescente da graça que será poupado. E segundo, Deus usará a peneira para separar o trigo da palha. Irmãos, peneira é uma linguagem rural. Quem não sabe o que é peneira que levanta a mão? O cara que nasceu na cidade nunca foi na roça. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. A peneira tem aqueles buraquinhos, se chama de crivo. O que Deus está dizendo? Eu vou peneirar meu povo. Vou botar meu povo na peneira. Para que o agricultor bota o cereal na peneira? Para quê? Para joeirar, tirar o quê? As impurezas. Mas ele não pode permitir, porque vai ter prejuízo, que o grão, que é valoroso, que é nutritivo, que é importante, vá junto com as impurezas. Então o papel da peneira é o quê? Balançar para lá, balançar para cá, sacudir aqui, sacudir ali, para que as impurezas caiam dentro do buraco do crivo, mas nenhum grão pode cair lá no meio das impurezas, senão o camarada tem prejuízo. Aliás, notinha de rodapé. Eu tenho rodado esse Brasil aí, e a mesma semana passada, indo pregar em Dourados, Mato Grosso do Sul, numa região de forte ênfase de agricultura, vendo o prejuízo que se tem nesse país no transporte dos cereais. Você vai atrás de um caminhão e você vê caindo, mas assim muito, não é pouco não. E à beira da estrada você vê leiras de cereais caindo. Que tristeza, um país pleno século XXI. Poderia melhorar nossa forma de transportar. Vamos fechar um pouco melhor esses caminhões. Você tem um prejuízo de mais de 15% de toda a produção no transporte. Gente, isso é um atraso. Um atraso. Se é a mesma coisa do camarada lá da peneira deixar cair 15% do produto tão importante lá no meio das impurezas.
que Deus está fazendo com o seu povo? Botando o seu povo na peneira. Deus já tinha botado o prumo. Para que um construtor usa prumo? Para quê? Para saber se o muro que ele está levantando está certo. Se estiver torto, vai cair. Então, preste atenção aqui. Versículo 9. Vamos ler de novo o 9, porque esse versículo é muito importante. Porque eis que darei ordens, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Então, preste atenção. Quem é o agente desse peneiramento? Deus. Deus. O que Deus está fazendo em balançando? Lançando o seu povo para onde? Para onde? Entre todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe o que significa isso? Deus não perde nenhuma ovelha do seu rebanho. Deus não confunde o falso com o verdadeiro. O seu povo vai ser disciplinado entre as nações, mas nenhum só grão vai cair da peneira de Deus. Para que o agricultor usa a peneira? Para separar a palha do grão. Palha é queimada, vira cinza, não tem valor. Mas o grão é tão precioso que Deus não deixa cair sequer um grão. Deus não deixa sequer um dos seus perecer. Chamamos isso de segurança da salvação. Louvado seja Deus. Versículo 10. Deus não poupará os que deliberadamente desejam viver no pecado. Então preste atenção nisso. Deus não deixa cair no chão nenhum grão, mas Deus não deixa também nenhuma palha na peneira. Versículo 10, toda a igreja comigo. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então vamos entender isso aqui no contexto. Qual o contexto, irmãos, dessa palavra? Amós está profetizando no reinado de quem mesmo? Jeroboão II. Quantos anos esse cara governou em Samaria? Quantos? 41 anos. O período dele foi de prosperidade ou de escassez? Prosperidade. O período dele foi de paz nas fronteiras ou de guerra nas fronteiras? Paz nas fronteiras. O período dele foi de riqueza nacional ou de crise nacional? Riqueza nacional. Então, uma coisa é ver o barco afundando, o país colapsando, e você vai cair mesmo. Pronto, todo mundo está falando que vai cair. Então, você é uma voz uníssona com todo mundo. Agora, imagine o país no auge, politicamente falando, economicamente falando, e está todo mundo batendo palma, porque a coisa está indo muito bem, e alguém chega e diz, esse negócio vai pegar. Vai pegar. Esse povo vai ser levado para o cativeiro. Quem acredita nisso? Você está louco, cara. Você está maluco? Estamos vivendo nosso melhor período. O sacerdote lá disse para o Amós, você vai embora daqui, cara, profetiza lá. Aqui não, cara, aqui não. Aqui é o templo do rei, aqui é o templo do reino. Aqui nós estamos muito bem, estamos bem na fita, bem na foto. Não vem com a goura para cima de nós, não. Aqui está maravilhoso. Não há segurança no pecado. E o que Deus vai dizer no versículo 10? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Mas quem são esses todos os pecadores? Ele explica. Os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Não adianta vir falar a palavra de Deus aqui, dizendo que o mal vai chegar. Não vai chegar, não vai acontecer, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Calma, paz.
O que Deus está dizendo é o seguinte: nenhuma segurança política, nenhuma segurança econômica, nenhuma vantagem humana e política, ou econômica ou terrena pode livrar o homem do Deus do juízo, quando ele se levanta para julgar. Bom, dito isto, vamos ao último ponto da mensagem, que é o Deus que restaura o seu povo. Ainda bem que tem esses versos 11 a 15 em Amós. Senão a gente ficaria com o coração desesperado. Meu Deus, o cara só pregou juízo, mas onde tem um escape? O que vai acontecer? Então vamos lá. Primeiro, é importante dizer que Deus está destruindo o templo falso. Essa é a palavra do verso 1. Deus manda derrubar tudo. O templo de Betel, que é templo falso. E Deus agora no versículo 11 está levantando o tabernáculo de Davi. Deus está destruindo a religião falsa e Deus está estabelecendo a religião verdadeira. Deus está colocando por terra a mentira e Deus está levantando o monumento da verdade. Deus está acabando com o falso culto sincrético e Deus está restabelecendo o culto verdadeiro no tabernáculo de Davi. As 10 tribos do norte deixaram de existir no ano 722, quando Samaria, depois de 3 anos de cerco, foi tomada. Porém, agora a espada do juízo dá lugar à pá da reconstrução. Eu quero destacar aqui 5 aspectos do futuro dia do Senhor. Primeiramente, vamos olhar o rei, a promessa do rei messiânico, versículo 11. Toda a igreja comigo, por favor. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei fora nos dias, como fora nos dias da atividade. Eu chamo a sua atenção para os verbos. Você que é meticuloso, eu não sei se você é como eu, que gosta de ter a Bíblia de papel para riscar, anotar. Mas vamos olhar os verbos do verso 11. Me ajudem aí. Pode falar em voz alta para eu ouvir. Quais são os verbos aí? Levantarei, repararei, levantando, restaurando. Então, todos os verbos apontam para a mesma direção. Quem é o agente dessa restauração? Deus. A restauração da igreja está na mão de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. É Deus quem está restaurando. Deus é o único agente dessa restauração. Olha o versículo 14 para reforçar isso. Leia o 14 comigo. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Até aqui. Quem vai mudar a sorte do povo? Deus. Versículo 15. Primeira parte, todos juntos. Plantá-los-ei na sua terra. Quem está plantando? Deus. Então quem é o agente da restauração? Deus. É Ele quem faz. Ele quem aplica o juízo e quem traz restauração. Segundo, as nações, o fim do muro de separação. Versículo 12, a igreja comigo. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então vamos entender isso aqui. Ele cita emblematicamente Edom. E ele, além de Edom, todas as nações. Ele está falando de um projeto macro, maior, que começa lá em Gênesis 12, versículo 2. Em ti serão abençoadas quantas nações da terra? Todas as nações da terra. Do que Amós está falando? Amós está levantando aqui, irmãos, a ideia maior da igreja, que conquista as nações, não com o poder da espada, não com decretos de cortes, não com leis do legislativo, não com a batuta do executivo. A igreja alcança as nações com o poder da sua palavra.
E por que Edom é mencionado? Por uma questão emblemática. Porque vocês sabem que Edom era parente de Israel, certo? De onde procede o povo edomita? De Esaú. Esaú é irmão gêmeo de Jacó. Mas os edomitas, Edom, tornaram-se inimigos irreconciliáveis de Israel. Foram um problema na travessia do deserto. E lá no capítulo 1 de Amós, se confere comigo aí, versículo 11. Podemos botar na tela? 1:11, por favor? Toda a igreja. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Edom foi inimigo de Israel de forma cruel. Quando Jerusalém estava sendo tomada pelos babilônios, pelos caldeus, o povo edomita ficou nas encruzilhadas, matando os que tentavam escapar, ou capturando-os e entregando-os aos caldeus. Agora o evangelho chega e derruba o muro da inimizade. Agora a igreja de Deus constrói pontes de reconciliação, onde o pecado tinha levantado muros de separação. Agora todas as nações pertencem ao Senhor. E aí você vai entender melhor o que está lá em Apocalipse 5:9. Bota na tela, por favor, Apocalipse 5:9, para todos nós lermos. Vamos juntos? E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora a igreja de Deus alcança as nações da terra. Por quê? Porque tinha um mistério de Deus, e está lá em Efésios 3:6, põe na tela para lermos, 3:6, qual o grande mistério de Deus? Vamos lá? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Agora não é mais Israel étnico, agora é a igreja do Deus vivo, composta de judeus e gentios, que alcança todos os povos, todas as etnias, todas as nações da terra, porque foram comprados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro, a terra, o fim do cativeiro da corrupção. Versículo 13, Amós 9:13, na tela para todo mundo ler. Vamos juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão o mosto e todos os outeiros se derreterão. É claro que pode ser uma linguagem física, material, o que aconteceu de fato na agricultura, onde as pessoas não só plantam, mas também colhem, não só colhem, mas também desfrutam. Porque o que acontecia com Israel via de regra? Plantavam, e na hora de colher, vinha o inimigo, vinha o opressor, e saqueavam as suas propriedades, e levavam as suas colheitas, e deixavam o povo na míngua, e na mão. Agora não, agora há preservação. Mas isso tem uma linguagem espiritual mais elevada, mais profunda. Ele está falando aqui, irmãos, do cativeiro da corrupção a que a própria terra foi sujeita por causa do pecado. E a Bíblia diz que a terra geme, sangra, contorce com cólicas intestinais, aguardando a revelação dos filhos de Deus, quando Deus vai resgatar a própria terra, a própria natureza deste cativeiro da corrupção, quando a Bíblia diz que vi novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E Deus não só vai levar a sua igreja para a glória, Ele vai restaurar toda a criação que foi colocada debaixo de cativeiro por causa do pecado do homem. Quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou Adão, não. Sabia disso? Deus amaldiçoou a serpente. Deus traz uma palavra muito dura para a mulher: no meio de dores darás à luz filhos. E em vez de Deus amaldiçoar Adão, Deus diz: eu amaldiçoarei a terra. Ela vai ser tua inimiga. Ela vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. E agora você vai comer o seu pão com o suor do seu rosto.
Irmãos, isso é uma coisa incrível. Você que conhece a agricultura sabe disso. Você precisa plantar o arroz, o feijão, o milho, a soja, o algodão. E precisa cultivar e cuidar muito. Mas a erva daninha brota naturalmente. Ninguém semeia, ninguém bota adubo. E ela cresce. E se não tomar cuidado, ela cresce com mais força, com mais vigor do que a planta que você plantou para dar pão ao que tem fome. Consequência de quê? Do pecado. Deus vai restaurar a própria natureza do cativeiro da corrupção. Louvado seja Deus. Mas ainda, penúltimo lugar, o povo. O fim das expectativas frustradas. Versículo 14, toda a igreja comigo. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão do fruto. O que ele está falando no versículo 13? Ele fala de abundância. E no versículo 14 ele fala de desfrute. São as bênçãos da graça. Não só fisicamente. É tão bom quando você vê a alegria de um agricultor plantar e colher. Plantar, colher e desfrutar. A Bíblia diz que você não pode nem atar a boca do boi que trabalha. Então, se o camarada lida lá com o leite, diz a Bíblia, que ele não pode ser privado de tomar o leite. Se ele planta uma roça, ele não pode ser privado de comer o fruto daquele trabalho dele. E o que o texto está querendo dizer fisicamente é que haverá então a bênção do plantar e do colher, da abundância. Mas mais do que isso, haverá a bênção do desfrute. Mas isso vai muito além do que coisas materiais e terrenas. Isso fala da provisão abundante da graça de Deus. Você tem mesa farta na casa do Pai. Tem pão com fartura, pão quentinho do céu, provisão divina. Fechando, terminando, concluindo, ele fala do país, o fim da insegurança, versículo 15, toda a igreja comigo, por favor. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Eu quero brevemente aqui fazer duas aplicações, uma histórica, outra teológica. Porque a histórica tem a ver também com Israel. Tem a ver com Israel. Físico, material, étnico, nação. A história de Israel não é uma história fácil, não. Aliás, você lê em Gênesis capítulo 15, que Deus aparece para Abraão e diz: olha, Abraão, a tua descendência será escrava no Egito. Por 400 anos. Então esse povo que desce ao Egito num tempo de fome, que desfruta de determinados privilégios no tempo de José, depois o faraó que não conhecia José assume o poder e oprime o povo. Aí eles saem 40 anos pelo deserto, o povo se rebela contra Deus e aquela geração morre toda no deserto, exceto 2 pessoas. Aí eles conquistam a terra em 7 anos, mas em vez de eles desalojarem o povo da terra, eles namoram e flertam com os deuses da terra. E são oprimidos. 330 anos no período dos juízes. Aí eles pedem um rei. E Deus diz: olha, vocês vão pagar um alto preço para ter um rei. Estão dispostos? Ah, sim, estamos dispostos. Aí levanta Saul. Começa bem e termina muito mal. Aí Deus levanta Davi. E Davi, apesar dos seus erros pessoais, foi o homem segundo o coração de Deus e ele fortalece o reino. E aí ele constitui o seu filho, mesmo diante de uma rebelião de Adonias, que queria tomar o poder à força, põe Salomão no trono. E Salomão vai muito bem no começo, e vai muito mal no final do seu governo. A ponto de impor escravidão sobre o povo para manter o luxo do palácio. A ponto de levantar capelas às mulheres, aos deuses das mulheres. Muitas que ele tinha. E adorar esses deuses. Aí tem a divisão do reino. E tanto o reino do norte,
quanto o reino do sul viveram não só em guerras internas, mas muitas vezes debaixo de opressão dos inimigos. Aí em 722 a Síria leva para o cativeiro as 10 tribos do norte e não voltam mais. E aí em 586 a Babilônia leva o reino de Judá para o cativeiro, 70 anos. Eles voltam, mas voltam não como um povo livre, eles estão agora debaixo de um outro império, o Império Persa. O Império Persa passa, mas agora estão debaixo de um outro poder estrangeiro, o Império Grego. E agora o Alexandre morre, e eles estão debaixo de um outro poder, ora dos Ptolomeus do Egito, ora pelos Seleucidas da Síria. E aí eles têm uma breve e rápida libertação no governo Asmoneu. Matatias Macabeu e Judas Macabeu. Mas dura pouco. E em 63, Pompeu conquista aquele território. Israel passa a ser súdito do poderoso Império Romano. E aí chega o ano 70 da era cristã. Tito Flávio destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém e dispersa os judeus para o mundo todo no ano 70. Uma diáspora que durou mais de 1.800 anos. Israel retorna ao seu território agora, em 14 de maio de 1948. E vocês todos sabem a luta que Israel tem de terem inimigos à volta, mas Deus plantou o seu povo na sua terra. Cumprimento de Amós 9:15. Esse é o aspecto político. Deus usou instrumentos humanos? Sim. Quem assinou? Secretário-geral da ONU, na época, um brasileiro. Oswaldo Aranha. Ele não era sionista, não. Ele era contra os judeus. Mas assinou. Como nós temos, na época de Getúlio Vargas, vocês sabem disso, o nosso presidente Getúlio Vargas capturou judeus aqui e mandou-os de presente para Hitler, para serem mortos. A história do Brasil antisionista não é tão... é complicada. Mas quem plantou Israel de volta ao seu território? O próprio Deus. Mas esse cumprimento não é apenas político ou geopolítico. Esse cumprimento, irmãos, vai muito além agora numa aplicação teológica. O que significa isso? Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor. É uma aplicação espiritual da segurança da salvação. Você é cidadão do céu. A sua pátria está no céu. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa e você é propriedade exclusiva de Deus. E ninguém, e força humana, e força terrena, e força demoníaca, força espiritual, jamais poderá arrancar você das mãos do Senhor, dessa terra que é a nova Canaã celestial. Louvado seja Deus. Temos plena segurança espiritual. Deus nos ajude, irmãos, a compreendermos esta verdade que Jesus nos ensinou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E Paulo diz, eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Plena segurança. Aqui ficamos então na conclusão do livro de Amós. Se Deus permitir, na próxima aula que tivermos aqui, nós estaremos iniciando o livro de Abacuque. E eu peço a gentileza a você de ler esse livro. Só 3 capítulos. Uma mensagem poderosa da parte de Deus para o nosso coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nossa gratidão por esta manhã. Nossa gratidão pela Tua palavra. Nossa gratidão pelo livro do profeta Amós. Nossa gratidão pela atualidade deste livro para os nossos dias. Nossa gratidão por esta classe. Nossa gratidão por esta igreja.
Nossa gratidão por termos a oportunidade e a liberdade de abrir as Escrituras e estudá-la nesta nação. Louvado seja o teu nome. Deus, assim como Israel se desviou do caminho, a nação brasileira tem se desviado também do teu caminho, Senhor. Às vezes aqueles que são chamados teu povo também têm transgredido a tua lei e se insurgido contra a tua soberania. Tem misericórdia de nós, poupa o teu povo, Senhor, e restaura a nossa sorte. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Esse texto diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, depois de ter plantado igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia e da Acaia, e agora ele chega a Éfeso, uma grande metrópole, capital da Ásia Menor. Naquela época, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma cidade fortemente marcada pelo culto ao imperador, por um lado, e por outro lado, uma cidade marcada pelo misticismo pagão também, porque hospedava o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para mim, a estada de Paulo, 3 anos em Éfeso, é uma das marcas mais eloquentes de um avivamento, porque em 3 anos, o apóstolo Paulo, numa cidade de 300 mil habitantes, sem os recursos que temos hoje, impacta de tal maneira a cidade com a pregação do evangelho, que a idolatria da cidade recua, o misticismo, do ocultismo também entra em colapso, porque as pessoas se convertem e queimam os seus livros em praça pública. Há um convencimento de pecado tal que as pessoas iam denunciando as suas obras, e diz a Bíblia que a palavra de Deus prevaleceu naquela cidade. Além de Paulo impactar aquela grande metrópole com o evangelho, deixando a igreja mais estratégica do Novo Testamento, superando inclusive a igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria, ele planta igrejas, direta ou indiretamente, em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis.
Depois ele sai desta cidade para ir a Jerusalém, onde é preso, de onde é transferido para Cesareia, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, e então vai a Roma, por orientação divina e também por sua decisão. E ele fica em Roma 2 anos preso, nos anos 61, 62, quando então ele escreve esta carta. Esta é a chamada carta eclesiológica do Novo Testamento, é a carta que trata da doutrina da igreja, como nenhuma outra que ele escreveu. No primeiro capítulo ele mostra como a salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e é consumada por Deus. No capítulo 1 ele vai mostrar como Deus planejou a nossa salvação, como o Filho executa a nossa salvação e como o Espírito Santo aplica a salvação. Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar para nós como nós estávamos e o que Deus fez por nós, a terrível situação em que nos encontrávamos e a gloriosa situação onde hoje nos encontramos em Cristo Jesus. Então, eu vou pegar carona com a sugestão de esboço de Warren Wiersbe nesse texto, para tratar aqui 4 verdades eloquentes que esse texto nos ensina. A primeira verdade é que o pecado trabalha contra nós. É isso que está aí nos versos 1 a 3, e eu destaco aqui 4 verdades nesses 3 versos. Primeiro, olha aí comigo o verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí você começa a perceber que nós outrora estávamos mortos. A palavra aqui é necros, de onde vem a palavra nossa necrotério. Embora ele está dizendo que nós estávamos mortos, ele não está falando de uma morte física, está falando de uma morte espiritual. Mas uma característica de uma pessoa morta não vê, uma pessoa morta não ouve, uma pessoa morta não sente, uma pessoa morta não age, uma pessoa morta não reage. Nós chamaríamos isso, dentro do contexto da teologia, de um estado de depravação total. Ou seja, para você e eu sermos salvos, é necessário que Deus faça tudo, porque nós não temos como fazer nada, estávamos mortos. Então essa era a nossa condição, e essa é a condição de toda pessoa que ainda não nasceu de novo. Ela está morta nos seus delitos e pecados. A ideia de delito é pisar em falso, e a ideia de pecado é errar o alvo. Às vezes a gente pensa o seguinte: aquele que é um corrupto, aquele que é um ladrão, aquele que é um assassino, aquele que é um prostituto, aquele que é delinquente, bom, esse é um pecador. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e o pecado separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. O pecado é o pior de todos os males, pior do que a pobreza, pior do que a fome, pior do que o sofrimento, pior do que a doença, pior do que a morte, porque esses males, embora tão terríveis, não podem afastar você de Deus, mas o pecado afasta no tempo e na eternidade. E Paulo diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Segundo lugar, nesse diagnóstico, como é que nós estávamos? Segundo, nós éramos escravos, e numa tríplice escravidão. Primeiro, veja comigo aí, o homem é escravo do mundo. Ele vai nos informar no verso 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O curso aqui é segundo os ditames, segundo o domínio deste mundo. Agora, entendendo o mundo não como natureza, mundo sistema, posto no maligno, mundo que tem outros valores, mundo que tem outra cosmovisão, mundo que não se adequa aos princípios de Deus. Outrora nós estávamos andando não de acordo com a lei de Deus, não de acordo com os parâmetros absolutos que governam hoje a nossa vida, mas nós estávamos andando segundo esta visão torcida, pelas avessas, que o mundo oferece. Andávamos nesse sistema.
Quando você olha hoje as pessoas aplaudindo aquilo que é vergonhoso, quando você olha hoje as pessoas aprovando aquilo que deviam reprovar, quando você olha hoje as pessoas não tendo vergonha, nem qualquer pejo daquilo que é vergonhoso, éramos nós, antes da nossa conversão. As pessoas são escravas desse sistema. Esse sistema posto no maligno, que aplaude o pecado, que faz troça da virtude, domina as pessoas, a mente delas, a cosmovisão delas. Mas mais, o homem, além de ser escravo do mundo, ele é escravo do diabo. Olha o verso 2: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, além do homem ser escravo do sistema do mundo, o homem é escravo do diabo. Às vezes as pessoas pensam que é só escravo do diabo uma pessoa endemoniada. Mas podem ter certeza, cidadãos de honra, homens de alta posição social, no campo econômico, social, político, até religioso. Todo aquele que ainda não nasceu de novo, ele está no cabresto, ele está na corrente, ele está na coleira do diabo. Ele anda segundo os ditames desse espírito que agora atua, age nos filhos da desobediência. Mas esse domínio tríplice tem um outro elemento. O homem é escravo não só do mundo, não só do diabo, mas ele é escravo também da carne. Olha comigo o verso 3: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o que é a carne? Não é o nosso corpo. Nosso corpo não é pecaminoso em si. Carne aqui tem uma implicação não física, mas moral. Carne aqui é a inclinação nossa, que é inimizade contra Deus. Agora veja você o cenário, para compreendermos melhor. Você tem dentro de você uma espécie de combustível, de lenha seca, e você tem fora de você gasolina, combustível, que se jogado nessa lenha seca, tem alguém que risca o palito de fósforo. A lenha seca é a sua natureza pecaminosa. Quem joga gasolina é o diabo. Não, quem oferece o combustível é o mundo. Quem risca o palito de fósforo para pegar fogo é o diabo. Ilustrando, um homem caminha pela rua e tem uma banca de revistas pornográficas. A revista pornográfica é produzida pelo sistema do mundo. A lascívia, o desejo pecaminoso, impuro, procede do coração. E o diabo arma esse sistema, esse cenário para te apanhar, para te pegar. O homem sem Deus, ele é escravo desses três elementos: do mundo, do diabo e da carne. Essa é a nossa realidade, e essa é a realidade de todas as pessoas que ainda não nasceram de novo. Mas, meus amados, além de estar morto e além de ser escravo, o texto ainda diz outra coisa: o homem é depravado. A ideia do verso 3, meus queridos, quando diz andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, a ideia é a seguinte: o pecado se oferece para você, e o mundo diz: não pode pecar, é bom, é gostoso, vai dar prazer, você vai curtir, não se reprima, você pode parar o que você quiser, você só vai fazer isso e depois você volta à sua vida normal. E aí o homem, como escravo que é, insuflado pelo diabo, o diabo diz: peca, peca. E aí ele é escravo, bota o pescoço na coleira, e ele vai lá e bota o pescoço na coleira. E o pecado é um ardil, é um laço. O pecado faz uma propaganda enganosa.
é um embuste, porque ele promete o que não pode dar, ele promete alegria e dá tristeza, ele promete liberdade e escraviza, ele promete vida e mata. O pecado, ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir, vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar, vai lhe custar um preço mais alto que você gostaria de pagar, mas o homem é escravo, é essa a ideia. Ele não só é escravo, ele é depravado, porque todo desejo maligno que brota do seu coração, ele vai fazer, ele vai atender, ele vai cumprir, por causa da sua depravação total. Todas as áreas da sua vida estão afetadas, seja a sua mente, seja a sua emoção, seja a sua vontade. Mas finalmente, quarto lugar, morto, escravo, depravado, e em quarto lugar, antes de Cristo o homem está condenado. Olha aí comigo, finalzinho do verso 3, quando ele diz assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Ou seja, irmãos, não tem dessa ideia aí de uma pessoa neutra. Às vezes a gente cria alguns mecanismos para tentar amaciar a coisa. Fulano é uma pessoa maravilhosa, ele é até amiga do Evangelho, ela está numa zona neutra. Não existe isso não. Todo ser humano, antes da sua conversão, ele é um filho da ira, ele está condenado, ele está morto, ele é escravo, ele é depravado e ele está condenado. Se nós não entendermos a gravidade do pecado, nós não teremos necessidade de um Salvador. Antes das boas novas é preciso escutar as más novas. Quais são as más novas? É que o homem está morto, é que o homem é escravo, é que o homem é depravado, é que o homem está condenado, ou Deus o salva ou ele perece. Não há esperança para ele, nele mesmo. Então essa é a primeira verdade do texto: o pecado trabalha contra nós. Mas uma segunda verdade nesse texto, que eu chamo a atenção, se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. A partir do verso 4, o texto vai nos trazer algumas informações maravilhosas. Eu chamo a sua atenção para o verso 4, para aquilo que nós chamamos em português de conjunção adversativa. Sempre atente para essa expressão: mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Em face dessa realidade outrora, está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e aí ele começa a tratar de algumas verdades que eu passo a destacar, 4 verdades que eu passo a destacar. Primeiro, Deus nos amou. Então, vamos quebrar um tabu aqui, que às vezes as pessoas imaginam: fulano é uma pessoa maravilhosa, por isso Deus a ama. Isso não é verdade. Aliás, antes da conversão não tem nenhuma pessoa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou. Em outras palavras, a causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele. Deus não nos amou porque encontrou em nós, viu em nós coisa bonita para nos amar. Ele nos amou apesar de quem nós éramos. Apesar desta triste realidade, deste sombrio diagnóstico, Deus nos amou. É o que está escrito no versículo 4: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esta é uma verdade extremamente importante, irmãos. Segunda verdade que o texto nos diz, olha o versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou. Essa é uma verdade muito forte, porque salvação é um grande milagre. É um grande milagre. Nós
olhamos, por exemplo, os 7 milagres que Jesus realizou no Evangelho de João, transformando água em vinho, curando o filho do oficial, curando o paralítico de Betesda, multiplicando pães e peixes, andando sobre o mar, curando um cego de nascença. Mas o Evangelho de João vai nos levando a uma apoteose, mostrando que o maior milagre público foi a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero dizer para você que toda pessoa convertida passou por uma ressurreição. Estávamos mortos e Ele nos deu vida, e Ele nos ressuscitou. Você hoje é nova criatura, você recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, um novo nome. Louvado seja Deus. Você hoje faz parte da família de Deus. Mas há uma terceira coisa no texto. Além de Deus nos amar e nos ressuscitar, diz o texto que Deus nos exaltou. Olha o versículo 6, parte B. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, veja a viagem que você vai fazer da sepultura para o trono. Estávamos mortos. E agora estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Que transferência maravilhosa! Você saiu da morte para a vida, você saiu da escravidão para a liberdade, você saiu da casa do valente, do diabo, para a casa de Deus, você saiu da potestade de Satanás para o governo de Deus, você saiu do império das trevas para o reino da luz, você saiu da sepultura para as regiões celestes. É essa transferência radical que significa salvação, tão grande salvação. Mas ainda em quarto lugar, veja comigo, versículos 8 e 9, Deus nos salvou, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos entender 3 coisas aqui. Primeiro, qual é a causa meritória da nossa salvação? Segundo, qual é a causa instrumental da nossa salvação? Terceiro, qual é a evidência da nossa salvação? Algumas pessoas pensam que nós somos salvos por causa da fé. Isso não é uma verdade. Nós não somos salvos por causa da fé. Nós somos salvos por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, em nosso favor. Ele foi à cruz, voluntariamente, como nosso substituto, representante, fiador. Lá na cruz Ele pagou a nossa dívida, lá na cruz Ele morreu pelos nossos pecados, lá na cruz Ele nos justificou, lá na cruz Ele nos perdoou. E então este é o fundamento, esta é a base da nossa salvação, essa é a causa meritória da nossa salvação. Um outro alguém, santo e sem defeito, se colocou no nosso lugar, se fez pecado por nós, se fez maldição por nós, morreu por nós, e é na base da morte dele é que você e eu somos salvos. Essa é a base, essa é a causa meritória. Agora, a fé é a causa instrumental. Ou seja, você se apropria dessa salvação pela fé. Me permita ilustrar. Eu estou com a carteira aqui. E o que é a fé? A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Eu pego esta carteira e me aproprio dela. Imagine que a carteira é o presente. Agora a fé se estende para receber o presente. A mão que estende para receber o presente não é o presente.
mas é um instrumento de apropriação do presente. Isso é a fé. Você não é salvo por causa da sua fé, você é salvo por causa do que Cristo fez por você. Mas você se apropria do que Cristo fez por você pela fé. Mas há uma terceira coisa no texto. Qual é a evidência? Qual é a evidência da salvação? E a resposta de Paulo é: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, qual a evidência que você é salvo? É pelas suas obras. É curioso que, ao longo da história da igreja, se discutiu muito se Paulo e Tiago estavam batendo cabeça. Porque Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Tiago no capítulo 2 vai dizer que a fé sem as obras é morta. Será que os dois estão em contradição? Será que os dois estão batendo cabeça? Quem tem a razão? Paulo ou Tiago? E a resposta é que ambos têm razão. Eles não estão em contradição. Eles estão olhando fé e obras em perspectivas diferentes. Paulo está olhando para a causa da salvação, a causa instrumental da salvação, e diz: é pela fé e não pelas obras. Tiago está olhando para o resultado e a evidência da salvação e diz: é pelas obras, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé é a raiz, as obras são o fruto. A fé é a causa, as obras são a consequência. Onde a fé é salvadora, há obras. E as verdadeiras obras são aquelas que são fruto da fé. Então você não prova que é salvo quão belo é o seu discurso, quão aparentemente, piedosamente você anda. É pelo fruto que se conhece a árvore, é pelas obras que se prova a evidência da fé. Se a fé nos justifica diante de Deus, as obras nos justificam diante dos homens. Então Paulo está mostrando agora que Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou e Deus nos salvou. Então esta é a obra de Deus por nós. Mas há uma terceira verdade nesse texto que eu gostaria de brevemente enfocar. Se o pecado trabalha contra nós, se Deus trabalha por nós, terceiro lugar, Deus trabalha em nós. Olha o verso 10, por favor. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura no grego é uma palavra muito bonita, de onde vem a nossa palavra poema. Eu quero dizer para você, ainda que você duvide, que você é a poesia de Deus. Você é o poema de Deus. Você tem rima, você tem beleza, você tem mensagem. Aí você diz: pastor, na verdade, acho que essa poesia está meio desentoada. Não está rimando tão bem, não. A grande questão é que Deus não terminou de escrever este poema. Deus está trabalhando em você. E às vezes, irmãos, nós olhamos para nós mesmos e ficamos perplexos. Porque penso eu que um crente de verdade, ao se olhar no espelho, ele não diz assim: que obra maravilhosa que Deus fez. Eu sou fantástico. Sou maravilhoso. Deus acertou em cheio quando me escolheu. Porque teria cometido um erro estratégico se não tivesse me escolhido. Olha que coisa linda que sou eu. Só um louco faria isso. Qual a reação que você tem quando você se olha no espelho da palavra? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não é assim mesmo? Quanto mais perto de Deus você chega, mais você reconhece que é pecador. Quanto mais perto da luz você chega, mais você reconhece as máculas da sua vida.
Mas eu preciso dizer que você é o poema de Deus. Deus está trabalhando em você. Aliás, a Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser parecido com Jesus, ser conforme a imagem de Jesus, porque o Senhor não apenas decidiu levar você para o céu, mas decidiu mais, transformar você à imagem do Rei do céu. A Bíblia diz que o Senhor Deus está transformando você de glória em glória, na imagem de Cristo, como pelo Senhor o Espírito Santo. E às vezes, Deus vai quebrando as quinas, usando lixa grossa, ou passando a borracha, até concluir essa obra. E quando essa obra estiver concluída, nós vamos resplandecer Jesus. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E a glória de Deus vai resplandecer deste lindo poema que Deus ainda está escrevendo. Mas a última verdade, a quarta verdade nesse texto. Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Quarto, Deus trabalha através de nós. Olha a parte B do versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. Então, meus irmãos, vamos entender isso aqui. Às vezes a gente faz algumas orações, fazendo transferência de responsabilidade. Deus, vai visitar o irmão lá que está doente, Senhor. Vai lá, Senhor, aquele que está passando necessidade. Oh Deus, vai lá, Senhor. E Deus diz, não, meu filho, as minhas pernas agora são as suas. Eu vou através das suas pernas. Oh Deus, socorre o aflito lá. Não, meu filho, agora enfia a mão no bolso, vai lá socorrer. É você que eu vou usar. Vou trabalhar agora através de você. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo no mundo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Deus fala pela sua boca, Deus ajuda pela sua mão, Deus vai com seus pés. Entender isso é fundamental, meus irmãos. Quando o pastor Arival faz apelo aqui para a gente ajudar os sertanejos cavando um poço para jorrar água, para ele plantar sua horta, para ele ter água boa dentro de casa, são os pés de Deus que vão, são as mãos de Deus que vão, são os recursos de Deus que vão. Quando você dá comida para quem tem fome, quando você dá roupa para quem está sentindo frio, quando você abastece a despensa de quem está passando fome, é a própria ação de Deus que está em movimento através de você. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus criou você para isso, Deus salvou você para isso, Deus lhe mandou você ao mundo para isso. Não há dicotomia, não há separação entre obra missionária e socorro aos necessitados. Leia atentamente a sua Bíblia e você verá isso. Ao mesmo tempo que você prega o Evangelho, você socorre o aflito. Ao mesmo tempo que você dá pão para quem tem fome, você traz assistência físico, material, trazendo conforto, consolo, ajuda e socorro ao necessitado. Essa é a igreja de Deus. Salva não pelas obras, mas para as obras. Agora notem vocês que estas obras são preparadas de antemão, para andarmos nelas. Ou seja, tudo provém de Deus, irmãos. Tudo foi planejado por Deus. É Deus quem planejou sua salvação, é Deus quem executou a sua salvação, é Deus quem consuma a sua salvação, é Deus quem salvou você, não pelas obras, mas para as obras, e Ele já preparou de antemão, para que você ande por esse caminho, mostrando ao mundo, que você foi salvo pela fé, e a evidência disso, é que você pratica boas obras. Que Deus nos abençoe. Vamos repetir essas 4 verdades? Primeiro, o pecado trabalha contra nós, vamos lá? O pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós.
Terceiro, Deus trabalha em nós. Quarto, Deus trabalha através de nós. Agora todos juntos, o pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. Deus trabalha através de nós.